Boa tarde, turma. Então vamos iniciar mais uma aula, tá? E nós vamos falar hoje sobre a classificação do nosso relevo, tá? Então vamos lá. A nossa classificação do relevo brasileiro, ele é classificado em três formas, tá? E nós vamos ver quais são essas três formas aí. Então a primeira classificação, ela surge em 1940, né, com um professor chamado Haroldo de Azevedo. Então, o Haroldo de Azevedo, né, conforme as suas pesquisas e observações, ele viu que o seguinte, que o Brasil, ele tinha o quê? Planaltos e planícies. Mas de onde ele tirou essa classificação? A partir do quê? De altitudes. Tá? Então, ele estabeleceu o seguinte, que as planícies eram superfícies planas de até o quê? 200 metros. Tá? E que os planaltos eram maiores que 200 metros. Então, ele estabeleceu isso aí. Então, nosso primeiro gráfico, né, esse primeiro desenho aqui, mostra a primeira classificação do nosso relevo. Então, ele fez o seguinte, ele classificou o planalto lá no norte, né, o planalto das Guianas. A gente tem aqui o planalto central, o planalto atlântico, tá? O planalto meridional. Então, temos aí 4 planaltos. E na questão de planície, a gente tem a planície amazônica, né? A gente vê ela é bem extensa. A gente tem a planície do Pantanal, a planície costeira, tá? E a planície do Pampa, lá embaixo, no sul, bem pequenininha. Então, temos também o quê? 4 planícies também, tá? Então, em 1940, houve essa classificação. Aí, em 1960, um ex-aluno dele, tá, geógrafo, o Azib Habib Saber, tá, ele fez um outro tipo de classificação. Ele deu uma melhorada nessa classificação aí, tá? Ele detalhou. Ele levou em conta o quê? Lógico, as altitudes, mas também os processos geológicos, tá? Então, a classificação dele, né, da questão das planícies. Ele que eram o quê? Terrenos em que predominava a sedimentação. Ok, tá? E o planalto? Terrenos em que prevaleciam os processos de desgaste. Acontece isso? Sim, tanto na planície quanto no planalto, tá? E ele também levou em consideração que as formas de relevo, coisa que o anterior dele, né, o Haroldo, não levou em consideração. O Haroldo só levou em consideração o quê? Então, que formas de relevo são essas? A gente vai estudar em outras aulas. Mas as formas de relevo são o quê? As serras, os montes, aquestras, as depressões, tá? Então, essa nova classificação ficou o seguinte, olha lá. Os planaltos, né? O planalto da Guiana, ele permaneceu. Surge que 2 planaltos, o planalto do Maranhão, Piauí, e o planalto nordestino. O planalto central, ele deu uma diminuída, mas ele permaneceu ali. Planalto meridional, ele continuou, né? Ah lá, existia a planície, né, dos Pampas, virou o quê? Planalto Uruguaio Sul-Rio Grandense, tá? Outra aqui, ó, Serras e Planalto do Leste e Sudeste. Então, houve a criação de outros planaltos e alguns sumiram. Na questão das planícies, né? Planície e terras baixas da Amazônia, a planície do Pantanal e a planície e terras baixas da costeira, tá? Então, houve um surgimento também, né? De o quê? De outra planície aí e sumiu algumas planícies. Então, assim ficou o quê? Na década de 60, a nova classificação, tá? Aí, em 1990, há uma terceira classificação. E essa classificação é a classificação que a gente usa atualmente em geografia, tá? Essa classificação, ela o quê? É uma forma muito mais detalhada do que a da década de 40 e da década de 60. Por quê? Na época não existia muita tecnologia, né? Até os próprios
profissionais não tinha, né, às mãos esse tipo de informações muito mais detalhadas que começou a surgir aonde? Na década de 90. Então o Jurandir Roys, tá? Ele fez o quê? Através também de observações e de levantamentos aerofotogramétricos, que é o quê? De fotos aéreas, de fotos de satélite, né? E também o que? Considerou a estrutura geológica, tá? Então ele fez o que? A associação de informações altimétricas, que é o que? De altitude, que o Haroldo também levou em consideração, tá? E o Azib também levou em consideração. Né? Ele também levou em consideração o que? Processos de erosão, sedimentação e o que? A gênese do relevo terrestre, né? Que é o nascimento do relevo terrestre. Então ele levou em consideração muitas características aí para o que? Para fazer essa nova classificação, tá? Então, depois disso tudo, todo esse estudo aí, todas dessas informações, material que ele conseguiu, o território, né, ele ficou o quê? Dividido em 28 unidades, tá? Então, nesse desenho aqui, ele mostra essas 28 unidades, sendo como 11 delas de Planalto, tá? A gente tem 11 depressões e a gente tem o quê? 6 planícies. Tá? Então, assim ficou dividido o nosso território, é o que a gente estuda hoje em geografia, tá? Vamos lá. Para a gente entender melhor, tá? A gente vai ver o que? O perfil, tá? Topográfico, corte do perfil topográfico, tá? Dessas regiões. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a região norte, que é o perfil que se estuda noroeste-sudeste. Tem cerca do que? De 2.000 quilômetros. Vai de onde? Lá de Roraima, tá? Aqui, ó. A gente pega aqui Roraima, tá? Até Mato Grosso do Sul, tá? Então, é um corte aí, né? De norte a sul, tá? Mostra as faixas da planície. Aqui, ó. A planície do rio, né? Do rio Amazonas, a partir das quais vem extensão do que? De terras mais baixas. Então, a gente tem a planície e tem as depressões, tá? Que é chamada de depressões marginal sul-amazônica. E a gente tem o que? Um pequeno planalto aqui sul-amazônico, tá? E que vai ocasionar depois o que? As planícies amazônicas. Então, esse aí é o perfil que? Norte, chamado de perfil noroeste-sudeste, tá? A gente tem um outro perfil, que é o perfil nordeste. Ele tem o quê? 1,5 quilômetros, né? Esse perfil vai de onde? Do Maranhão a Pernambuco, tá? Então, ele fala, é um retrato fiel, né, do relevo da região. Quais são os destaques aí que a gente tem que ver, né? A bacia do Parnaíba, olha só, tá? Então, começa onde? No Maranhão, aqui é o Maranhão, tem a bacia do rio Parnaíba e o Planalto do Borborema, o famoso Planalto da Borborema, que fica ali no litoral, que dá chuvas orográficas, né? Que dificulta o quê? A passagem das massas de ar mais úmidas para o sertão nordestino, tá? Então, a gente tem, né, o destaque aí, né? A bacia do rio Parnaíba e o nosso Planalto da Borborema. Então, é cercado pela depressão sertaneja, aqui, ó, a depressão sertaneja, né, que é esse Planalto nordestino, tá? Então, assim é o perfil do Nordeste. E o último perfil topográfico, que é o Centro-Oeste-Sudeste. Esse corte, ele também tem cerca de mais ou menos 1,5 quilômetros, tá? E ele vai de onde? Do Mato Grosso do Sul, começa aqui, ó, Mato Grosso, lá na planície do Pantanal Mato Grossense, e vai até o nosso litoral paulista, tá? Então, a gente viu ali, além da planície do Pantanal, pode-se ver a bacia do Rio Paraná, aqui, ó. Mas antes de chegar no Rio Paraná, a gente tem um Planaltos e Chapadas do Rio, né? E depois a gente tem o quê? Depressões, tá? E o Rio Paraná?
é aonde abriga o que? A nossa maior usina hidrelétrica, né? Que é o que? A usina de Itaipu, tá? Vamos dar seguimento. Então, ficou resumidamente assim: as depressões entre 100 e 500 metros, formado por estruturas cristalinas ou sedimentares. Os planaltos acima dos 300 metros, superfícies planas ou acidentadas, associadas a processos erosivos. E as planícies, que vai entre 0 a 100 metros, que predominam os processos de sedimentação associados às inundações às margens dos grandes rios. Então, Jurandir, né, após todas essas informações, ele estabeleceu o quê? Esses 3 tipos de formações do nosso relevo, tá? Então, a nossa aula, ela termina por aqui, tá? Eu deixo para vocês aí um grande abraço, estudem e vamos o quê? Fazer exercício, tá? Então, tchau!